desenhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou finalmente tirar todas as suas dúvidas referente à fusão das gêmeas Saltzman. Porque muitas pessoas que não acompanharam The Vampire Diaries, porém acompanham Legacy, fica bem confuso em relação a toda essa história de fusão. Na verdade, até mesmo pessoas que já assistiram as outras duas séries também se confundem um pouquinho em algumas coisas, né? É aquela coisa, mas se elas não querem morrer, é só não se fundir, etc. Então, hoje eu vim aqui tirar todas as dúvidas de vocês, mas antes eu preciso dar uma dica preciosa que tem salvado a minha vida, porque vocês que me conhecem aí mais de perto sabem que eu estou sempre procurando aí uma forma de praticar o meu inglês, que não é lá essas coisas, mas eu tenho me aperfeiçoado cada vez mais. Então eu tenho procurado cada vez mais aplicativos e sites que sejam flexíveis ao meu horário, porque vocês sabem que youtuber não tem hora pra fazer as coisas, então às vezes é bem complicado eu sair de casa pra ir fazer um curso. Então eu conheci o Cambly, que, gente, é uma plataforma incrível que você pode conversar com nativos, e esse eu acho que é o maior diferencial deles, porque tem professores ali 24 horas por dia, então se você quiser conversar com alguém ali 1h da manhã, 2h da manhã, você consegue, e isso é excelente pra mim. Mas calma, não é porque os caras são nativos que você não vai conseguir conversar. Tem alguns professores que eles falam até mesmo em português, então você consegue aí procurar um professor que te ajude melhor. Eles podem ensinar tanto iniciante quanto alguém que quer só fazer conversação mesmo ali para melhorar a pronúncia. Então, para vocês testarem essa ferramenta, eles me liberaram o cupom Aline Bianca, onde você consegue fazer um curso totalmente grátis. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar o aplicativo que tem para Android e também para iOS. Mas se você quiser acessar o site deles, tem tudo lá bonitinho e tal. Inclusive, eles têm um plano até mesmo Kids. Então, você pode pegar o seu irmão aí de 8 anos de idade, 9 anos de idade e coloca ele para fazer curso de inglês também, para todo mundo de casa começar a falar muito inglês. Então, mulher, homem, criança, tia, avó, deixa essa preguiça de lado, por favor, porque a gente sempre deixa para aprender inglês depois, para praticar depois, e nunca faz. Eu sou a prova viva disso. Então, não esquece de entrar aqui no link da descrição, baixa o aplicativo ou entra no site, usa meu código, faz a aula de grátis, que eu prometo que vai valer muito a pena. Então, bora logo falar da fusão das nossas gêmeas maravilhosas, perfeitas, que estamos todos preocupados de uma delas morrer, coisa que a gente sabe que não vai acontecer, né? Bom, as nossas gêmeas, elas pertencem ao Gemini Coven, né, a convenção dos gêmeos, que tem uma tradição conhecida como The Merge, ou, né, a fusão, que a gente tem escutado bastante aí nessa segunda temporada de Legacy. E aí, para escolher um líder do Coven, aos 22 anos, os gêmeos, eles devem se fundir, ou seja, eles fazem uma cerimônia em que os gêmeos, eles vão lutar ali entre eles, em que o mais forte, ele vai ganhar e vai meio que sugar a magia do outro, fazendo o outro gêmeo morrer, e aí esse gêmeo que ficou, ele vai ser o líder ali de todo o Coven. Então não, amigos, as nossas gêmeas, elas são bem novinhas ainda e elas não devem se fundir agora. Na verdade, elas são obrigadas a se fundir aos 22 anos. Mas algumas pessoas falam assim: ai, Aline, mas se elas têm que se fundir só aos 22 anos, porque eles estão falando tanto sobre isso agora? Gente, se você com seus 17, 18 anos descobrisse que aos 22 anos você teria que matar a sua irmã gêmea ou morrer, você também não ia ficar procurando um monte de coisa? Você também não ia perder o sono e ficar desesperado querendo achar aí uma saída pra essa situação? Então, se você ainda não assistiu The Vampire Diaries, eu acho que isso fica ainda mais confuso na sua cabeça, porém, vocês já conheceram sim a mãe biológica das gêmeas, que é a Jo, ou Josette, que ela apareceu ali na primeira temporada, naquele episódio dos zumbis e tal. Foi um episódio bem emocionante. E obviamente você já ouviu muito que a gente quer ver o Kai Parker na segunda
segunda temporada de Legacy. E aí vocês agora vão entender muito bem o porquê de tudo isso. O Kai Parker, ele é irmão gêmeo da Joe, que é a mãe biológica das nossas gêmeas. Só que o Kai, ele sempre foi um cara extremamente problemático e por isso muitas pessoas comparam ele com a Lizzie. E eu acho que é um medo que até mesmo a Laurie tem de um dia a Lizzie ser parecida com esse tio doido dela. E, obviamente, o Kai, ele era mais forte do que a Joe, né, a irmã mais velha dele. E o pessoal ali do Coven, eles não queriam que o Kai fosse o líder deles. Então, eles, já de saco cheio do Kai, eles resolveram prender ele em um mundo prisão. Depois, a Joe também, ela abriu mão dos seus poderes de bruxa e tal, mas isso é outro rolê. E esse Gemini Coven, ele tem esse poder que é de criar mundos, prisões. Na verdade, eles têm vários poderes diferentes aí de outras bruxas. Eles são seres, assim, bem antigos e bem poderosos. Eles também tinham aí o poder de conseguir se comunicar com os mortos, com a galerinha que já foi ali, antes de rolar toda aquela treta, toda aquela destruição do outro lado. Coisa que a gente já viu também em The Vampire Diaries, porque lá na primeira série, toda vez que um vampiro, uma bruxa, alguém morria, ia pra esse tal outro lado. E aí, o Gemini Coven, eles conseguiam se comunicar com estas pessoas. Então, como o Kai, ele estava impossibilitado de se fundir, já que ele estava no mundo prisão, e a Joe, ela tinha aberto mão dos seus poderes, quem tinha que se fundir ali do Gemini Coven era o Luke e a Liv, né? Dois chuchuzinhos que eu gostava em certos momentos, mas em alguns momentos eu não gostava deles tanto assim. Mas eu confesso que eu fiquei com dó da história deles, porque eles sofreram bastante. Mas enfim, em certo momento, depois de muita treta ali, o Kai Parker, ele consegue fugir desse tal mundo prisão. E aí, ele aterroriza, porque ele quer ser o líder e ponto final. E ele vai matar quem quer que seja que esteja ali na sua frente, quem quer que esteja no seu lugar. Inclusive, nós temos em Vampire Diaries um momento que ele tenta matar as nossas gêmeas Saltzman. Então, por isso que nós queremos que o Kai Parker apareça em Legacy, porque ele é um excelente vilão e um dos melhores vilões que já apareceu nesse universo todo. E aí, eu acho que a galera até esqueceu um pouquinho como é o Kai Parker, e eu vejo algumas pessoas falando assim: eu quero que o Kai seja professor, que ele seja um tio bom pras meninas. Não, gente, se o Kai sair, ele vai ser um vilão de Legacy e ele vai perseguir as gêmeas, né? Porque ele vai evitar ao máximo delas serem líderes ou ter alguém mais poderosa que ele. Mas eles encontraram uma brecha ali, porque o Kai, depois de sair do mundo prisão, ele não ia deixar ninguém em paz enquanto ele não se fundisse com a Joe. Então o Luke, ele resolveu se fundir com o Kai, né? Eles encontraram uma brecha ali, mesmo os dois não sendo gêmeos, né? Entre eles eram do mesmo Coven, então eles acharam que isso ia dar certo. E realmente os dois se fundem. O Luke, né, coitado, achava que ia ganhar, mas não. Na verdade, quem ganhou foi o Kai e, consequentemente, o Luke acabou morrendo. Só que, como os dois não eram gêmeos, o Kai, ele começou a ficar muito mal, porque aquilo não era natural. Porque, na verdade, você tem que se fundir com o teu gêmeo. Então, o Kai foi ficando cada vez doente, ele tava meio... parecia que ele ia morrer, ele ficava vomitando. Então, claro que ele não ia deixar as pessoas em paz do mesmo jeito, porque ali a fusão acabou não dando certo. Então, a Joe, ela resolveu, né, pegar os seus poderes e dar para o Kai, e aí ele finalmente conseguiu o que ele queria, que é fazer toda a fusão ali dar certo. E aí, a partir desse momento, ele se tornou o cara mais poderoso ali do Gemini Coven, se tornando, sim, o líder deles pra pesadelo de todo mundo. Mas aí, com certeza, terão comentários aqui embaixo. Mas, Aline, não é ela só não se fundir como todo mundo morreu ali? Não é só elas falar, a gente não vai fazer a fusão e ponto final? Não, isso já foi explicado até mesmo em Legacy, porque isso, na verdade, é uma maldição que tem na família deles e elas não podem simplesmente falar, eu não vou me fundir, porque as consequências podem ser ainda piores, tipo, uma matar a outra sem querer, ou as duas morrer, ou alguma coisa pode acontecer, entendeu? Então, por isso que eles têm que encontrar uma solução pra tudo isso.
Pra vocês terem noção a gravidade que é essa maldição do Gemini Coven, o Kai Parker, ele não deixou a galera em paz, então ele aparece novamente no casamento da Joe e do Alaric, quando ela já estava grávida das gêmeas. E nessa tal maldição, se o líder, depois que se funde ali com 22 anos, se ele morrer antes que o outro líder já esteja no lugar dele, todo o Coven vai morrer. Então, como o Kai ainda estava vivo e não tinha outro líder ali que tenha se fundido depois dele, caso o Kai morresse, todo mundo ia morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Aí você me fala, mas Aline, o Kai não morreu, né? Porque até o final de Vampire Diaries ele ainda estava vivinho da Silva. Mas tem um mísero detalhe que talvez você não tenha prestado a atenção de toda essa situação, ou talvez não tenha assistido o episódio mesmo, mas o Kai, ele toma sangue de vampiro e ele se mata, justamente pra matar todo o Coven ali, fazendo a sua vingança ser bem louca e tal, e aí ele completa a transição de vampiro tomando o sangue do próprio pai. E aí, ao fazer tudo isso, obviamente, todo mundo do Coven morreu e o Kai ficou vivinho da Silva, agora vivendo como um Harrod, ou Harrog, ou como você quiser chamar, que são os vampiros e bruxos, que é bem comum aí desse Gemini Coven, porque são bruxos que eles não têm a sua magia própria, eles sugam de outro lugar. E teoricamente, ali pela natureza, por todo esse universo, quando um bruxo ou uma bruxa se torna vampiro, automaticamente ela perde os poderes de bruxa, coisa que a gente viu aí, por exemplo, com a mãe da Bonnie Bennett no começo de Vampire Diaries. Porém, como eles são bruxos sifão e que não tem a sua magia própria, não tem o que eles perder quando eles se tornarem vampiros. Por isso eles se tornam aí as duas espécies de uma coisa só, porque o bruxo sifão, na verdade, ele vai ter magia pra sempre, porque ele vai sugar a sua própria magia de vampiro ali. Mas aí vocês me perguntam como que as gêmeas estão vivas em Legacy, sendo que o Kai matou a mãe delas quando estava grávida das duas. Acontece que o Gemini Coven tem um poder que é raro eles fazerem, mas eles conseguem transferir aí o feto pra outra barriguinha, que é o que eles fizeram. Eles transferiram lá as gêmeas quando eles perceberam que eles iam morrer, que o Kai ia aterrorizar e tal. Eles conseguiram transferir, né, as gêmeas que estavam na barriga da Joe para a barriga da Caroline, que é uma vampira. Então, por isso que nós falamos também que as gêmeas, elas têm duas mães, né? A mãe biológica, que é a Joe, e a mãe, né, que foi meio que a barriga de aluguel sem querer, que é a Caroline. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu conto toda a história das gêmeas Saltzman, desde o nascimento até a chegada delas em Legacy. Então, se você quiser ver aí com mais detalhes ainda, é só clicar aqui nos cards, tá bom? Só que tem um grande ponto em tudo isso que muitos esquecem, é que não existe só o Kai Parker vivo, que está ali em outro mundo prisão, que ele acaba sendo preso depois de novo, depois dele fazer de todo esse rolê de matar as pessoas e tal, elas conseguem, as gêmeas crianças, junto com a Bonnie, prender ele novamente em um mundo prisão. Então, o grande ponto, na verdade, que muitos se esquecem é que as gêmeas, fora o Kai, elas também têm mais um membro aí do Gemini Coven vivinho da Silva, que é a Valerie, gente. Vocês lembram dela, pelo amor de Deus? Quando o Kai consegue matar todo mundo ali do Coven, ela não morre porque ela é uma Harrod, ou seja, ela é vampiro e bruxa, e obviamente ela não ia morrer desse jeito, né? Na verdade, ela é meio que considerada ex-membra do Gemini Coven, mas eu acho que sim, tem chances dela aparecer em Legacy e muita gente tá se esquecendo disso, muita gente esquece da existência dela, e eu acho que talvez ela possa estar trabalhando juntamente com a Caroline para encontrar uma solução aí para essa fusão das gêmeas. Afinal, foi ela que descobriu que as gêmeas estavam ali na barriguinha da Caroline. Então eu tenho a teoria aí que essas duas estão juntas para encontrar uma solução para toda essa história, e aí a Valerie apareça aí de surpresa em Legacy e todo mundo realmente fique
surpreso. Bom, como vocês puderam perceber, exatamente por toda essa situação que a gente quer sim o Kai Parker em Legacy, porque ele é uma chave pra tudo isso. E a Valerie também, eu gostaria muito de vê-la em Legacy, seria muito engraçado, seria muito legal. Então a gente gosta de toda essa treta, é realmente uma situação bem confusa. Eu não sei se eu não tivesse assistido outra série, se eu ia estar entendendo aí esse negócio da fusão, mas eu espero que eu tenha tirado um pouquinho das dúvidas de vocês. Se ficou ainda alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo. Mas, gente, nada de é só não se fundir, porque não tem essa. É uma maldição, elas têm que se fundir. E, assim, a Julie Plec, na primeira temporada, ela já tinha feito uma entrevista falando que sim, as gêmeas iriam se fundir, mas na verdade seria uma fusão diferente do que a gente tinha visto até agora, fazendo uma delas ser mais forte e a outra mais fraca. Então eu acredito que talvez essa seja a solução que eles encontrem, né? Delas realmente se fundirem, mas que nenhuma das duas morram, né? Apenas uma fique mais fraca do que a outra. E também o grande ponto de interrogação que fica é: quem é a mais forte? A Josie ou a Lizzie? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de acessar aqui os links na descrição para poder baixar o aplicativo do Cambly, que sim, com o meu código você consegue uma aula de inglês completamente grátis para você conversar com nativos, etc, etc, etc. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí que me ajuda bastante. Eu entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se você puder também vai lá me seguir nas redes sociais, porque eu estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!